tarde, boa noite ou talvez bom dia. Eu sou a professora Lorena e estamos aqui para fazer mais um vídeo falando sobre a educação do campo. E, como vocês viram aí na vinheta, nós fazemos parte de um projeto de educação chamado Ler, Aprender e Compartilhar, um projeto de extensão promovido pela Universidade Estadual do Piauí, campus Uruçuí. Hoje, nós vamos estar discutindo uma questão extremamente importante quando se trata da educação do campo, certo? Nos vídeos anteriores, nós buscamos trazer um contexto histórico da situação agrária e da atuação dos movimentos em relação à educação do campo. Por quê? Porque para falarmos diretamente da educação do campo, das bases pedagógicas desta educação, é necessário que a gente compreenda também um assunto muito importante, que é os movimentos sociais. Então, hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais, em parceria com alguns colaboradores do nosso projeto, que vão aqui, através dos seus vídeos, explicar de maneira breve, de maneira sucinta e didática, alguns desses movimentos. O primeiro movimento que nós vamos falar aqui hoje é sobre as ligas camponesas. E as ligas camponesas vai ser discutido pela nossa colaboradora Fernanda. Então, vamos aqui colocar o vídeo da Fernanda para vocês entenderem um pouquinho sobre esse movimento. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse movimento? Bom, as Ligas Camponesas foi um movimento de luta pela reforma agrária, iniciado lá por volta da década de 50. Este movimento teve como principal figura o deputado e também advogado Francisco Julião, juntamente com todos os camponeses e trabalhadores rurais que se sentiam insatisfeitos com a reforma agrária. E com o lema Reforma Agrária na Lei ou na Marra, eles se juntaram contra a secular estrutura latifundiária no Brasil nessa época, né? As ligas camponesas, houve um período, que foi no período militar, onde perderam forças, né? Onde os seus principais lutadores foram presos ou até mesmo mortos, mas que logo a partir dos anos das décadas de 80, elas foram retomadas. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos a Fernanda Campos, que tem ajudado todos nós no projeto, né, e veio contribuir conosco a respeito das ligas camponesas. Bom, a Fernanda já adiantou muitas informações, mas para complementar ainda mais, nós temos aqui algumas informações extras, como por exemplo, que as ligas camponesas elas foram um movimento, né, desde a época da década de 40, e elas tinham como pauta de luta essa reforma agrária. Por quê? Porque à época, como vocês podem perceber no segundo ponto, o desemprego e os baixos salários dos camponeses e camponesas da época, e isso passou a ser um agravante. As pessoas começaram a observar o seu contexto de trabalho e começaram a lutar por melhores condições. E além do mais, existiam poucas entidades sindicais formais naquela época. Não existiam sindicatos como existem hoje. Então, as ligas camponesas buscaram, através dessa organização e também através dessa parceria muito forte com o Partido Comunista na época, buscaram aí lutar por melhores condições, por um novo projeto de sociedade através dessa reforma agrária popular. Acabaram perdendo força em 1953, porque o Partido Comunista também estava sendo perseguido na época. Isso acabou, né, respingando, se estendendo aos seus movimentos, né, como as ligas camponesas. E uma coisa interessante a nível de estadual, no nosso estado, a guerrilha, né, tivemos várias revoltas, mas eu gostaria de destacar a revolta da Dona Noca, que embora não tenha sido diretamente no estado do Piauí,
A revolta da Dona Noca aconteceu em 1951, aqui no nosso estado vizinho, Maranhão, onde lá, né, que iniciaram-se em São Luís algumas revoltas, e isso foi também sendo ampliado para os municípios interioranos. E qual era a revolta na época? Buscavam-se impedir a posse do governador eleito Eugênio de Barros, porque ele também era considerado na época acusado por alguns assassinatos e outras questões que envolvem aí a parte de estudos da vida deste governador, que não é o caso do nosso vídeo. Mas as lutas na época das ligas camponesas eram em torno aí do início da Dona Noca, era em relação ao impedimento da posse desse governador. Essa revolta da Dona Noca aconteceu em São João dos Patos, onde a Dona Noca, que embora, né, seja latifundiária, ela aderiu à luta, ela não aceitava a posse deste governador, organizou todos os camponeses e camponesas para impedir, né, para fazer revoltas, comprou armas e mobilizou esses camponeses, saíram de cidade em cidade fazendo essas conquistas, chegando a Pastos Bons, Miradouro, Passagem Franca do Maranhão, povoado de Mangás, né, que hoje também fica ali às margens do Rio Parnaíba, e ameaçou invadir o nosso estado. Então, vejam só como isso se estendeu. Essa revolta durou 30 dias. Embora não tenha durado tanto, a revolta da Dona Noca é uma representatividade no sentido das ligas camponesas aqui para o nosso povo piauiense, o povo nordestino, certo? Vamos agora para o próximo movimento, que é o movimento dos agricultores sem terra. E quem vai nos ajudar a falar sobre esse movimento é a nossa colaboradora, né, participante da segunda edição do nosso projeto, a Letícia. Então, vamos ouvir um pouquinho a Letícia agora. A luta dos trabalhadores rurais no Brasil teve um grande passo a partir dos anos 60, mais precisamente em 24 de julho, com a criação do MASTER, o Movimento de Agricultores Sem Terra. Ele surge na cidade de Encruzilhadas, no Rio Grande do Sul, e movimenta todo o contexto ali. O contexto de surgimento deles é bem interessante. Haviam cerca de 1.800 pessoas vivendo em um terreno, e esse terreno entra em processo de reintegração de posse. Essas famílias se unem para que os latifundiários não retirem eles de lá, e nesse contexto de união surge o MASTER. E o mais interessante nessa perspectiva é que o governo foi muito favorável ao surgimento do MASTER, porque no Rio Grande do Sul o governador naquele contexto era o Leonel Brizola. E quando os latifundiários chegaram lá para amedrontar e expulsar as famílias, porque é o modus operandi deles, o Leonel Brizola não permitiu e mandou diversos policiais para lá, e os policiais defenderam as famílias. E o MASTER surge nesse contexto favorável, e eles também são responsáveis por criar os acampamentos. Acampamentos estão utilizados pelo MTST hoje em dia. Obrigada, Letícia, pela sua contribuição, pela sua explicação. Efeitos normais no momento da gravação. Então, nós agradecemos a sua explicitação sobre a Master, né, que foi um dos movimentos aí que começaram, né, em relação a essa coisa do acampamento, essa questão também, junto com as ligas camponesas e tantos outros movimentos que naquela época, né, surgiram em torno da luta pela terra, tinham aí também um respaldo a respeito da ocupação política, né, com pessoas que já ocupavam cargos no executivo que abraçaram essa pauta. Então, para deixar mais explícito ainda a respeito da Master, Movimento dos Agricultores Sem Terra, foi fundado em 1960, onde teve aí uma área de 1.800 hectares, né, no Rio Grande do Sul, onde 300 famílias, né, estavam correndo o risco de perder as suas posses. E isso foi um agravante, né, foi um motivo, foi o estopim para que o movimento também se organizasse. Teve o apoio da época do Leonel Brizola, que era governador. E em 1962 esse movimento, né, marcou como uma explosão, com a instalação de diversos acampamentos e sem terra para obter desapropriação em assentamentos. Então,
A gente vai perceber aí que o Master, ele já traz aí uma característica e uma configuração, né, a respeito do movimento mais atual, que é o movimento, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, a Master é considerado por alguns autores como um dos primeiros, né, movimentos que influenciaram a criação do MST, que é o movimento mais atual hoje, na contemporaneidade. Bom, pessoal, agora nós vamos passar para um outro movimento. Um movimento que é o UTABS, União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil. Neste movimento, eu vou estar explicando para vocês um pouquinho, né, que foi um movimento também junto com as ligas camponesas, Master. Surgiu aí nesse período em que a sindicância, a questão do movimento operário, essa questão mais ideológica do comunismo, do Partido dos Comunistas, que estavam também a propósito de organização social civil para a população brasileira. Então, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil também tem essa característica. Só que ela vai surgir ali, mais especificamente em São Paulo, em 1954, tendo como à frente Lindolfo Silva, que também é militante lá do Partido Comunista Brasileiro. Teve aí na sua materialização a realização da segunda Conferência Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, ou seja, eles se mobilizavam também no sentido de encontrar e debater as suas pautas, e suas principais reivindicações, não sendo muito diferentes dos demais movimentos, eram voltados aí aos direitos civis, trabalhista, previdência, o seguro social e, não é diferente, né, destacamos aí a reforma agrária. Este movimento ele foi responsável pela criação de associação de lavradores que buscavam organizar os camponeses em lutas. A partir do início de 1960, a associação foram sendo transformada em sindicatos. Então vejam como foi importante todos esses movimentos, porque a partir dessa mobilização, né, até mais ou menos em meados da década de 60, por conta do golpe militar, isso foi barrado por alguns anos, mas que houve uma influência muito grande, inclusive para o surgimento da CONTAG, né, a Conferência Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, e isso vai trazer um respaldo nacional para essa sindicância dos povos camponeses, tá certo? Vamos passar, aqui nós temos algumas imagens que nós trouxemos do site, né, da própria UTABS, né, da CONTAG, e também nós temos várias imagens disponíveis no Google Imagens. Aqui nós temos a União, o jornalzinho que eles distribuíram na época, que é Terra Livre. Aqui foi a conferência que nós vimos, eles reunidos, debatendo as pautas, e aqui nós temos uma das primeiras folhas do estatuto da UTABS. Então, foi um movimento que trouxe um respaldo muito grande em relação à sindicância, ok? Bom, vamos agora falar de um outro movimento, né? São muitos os movimentos, não adianta falarmos apenas de um ou dois, né? É interessante que a gente compreenda todos esses movimentos que de alguma forma contribuíram para o afloramento, né, e uma perspectiva de luta por educação, principalmente aos povos do campo. Vamos falar sobre o MEB, né, que já entra aí no período da ditadura militar, que ganhou bastante destaque. O MEB, ele já tinha um destaque antes do regime militar com a formação da educação popular, mas na época da ditadura ganha esse respaldo, porque com a parceria da Igreja Católica, foi um movimento que permitiu acontecer dentro da ditadura, né? Foi um período que era muita repressão, mas com a parceria da Igreja Católica houve a formação da sindicância, houve a formação de trabalhadores e trabalhadoras da agricultura no sentido da luta por melhores condições lá no campo. E para ajudar, né, a compreender melhor sobre esse movimento, nós vamos chamar aqui a nossa colaboradora, né, a Francília. Ela vai falar sobre o MEB pra gente.
Aqui quem vos fala é a professora Francília e eu vou discorrer para vocês aqui um pouco sobre o MEB, Movimento de Educação de Base, né? Que esse movimento ele foi criado pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no ano de 1961. Então, esse movimento ele objetivava desenvolver um programa de educação de base por meio de escolas radiofônicas nos estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste do país. A sua criação ela foi prestigiada pela Presidência da República e a sua execução foi apoiada por vários ministros e também por órgãos federais. Bom, então vimos aí com a ajuda da professora Francília, né, nossa colaboradora, que o MEB teve essa parceria com o CNBB, que foi através de aulas, através das rádios, né, porque essa questão à distância não é como nós temos hoje no período durante a pandemia, que tínhamos a internet e tantas outras ferramentas. Naquela época eram radiofônicas, né, eram aulas através da rádio. E isso tinham monitores que eram também formados para mediar todo esse material através da CNBB, que disponibilizava, que tinha toda uma estrutura para isso. Então, esse movimento contribuiu bastante porque ele ampliou, né? Ele ampliou a formação desses camponeses e camponesas no sentido de chegar a lugares que até então não se tinha chegado, né? Por conta da dificuldade do acesso, mas através das ondas da frequência das rádios, isso foi permitido, certo? Muitas coisas interessantes poderíamos falar sobre o MEB, mas entretanto nosso tempo para o vídeo está chegando ao fim. Nós não podemos perder a oportunidade de ver os outros movimentos que também contribuíram para o surgimento da educação do campo. Aqui, apenas para ilustrar o que foi dito, nós temos uma imagem que foi tirada do próprio memorial do MEB. Nós temos aqui uma mediadora, que era monitora, com uma rádio, e vocês vão perceber aí muitas rapazes e moças com cartazes ou com material nas mãos, acompanhando todo o processo de leitura e alfabetização dessas pessoas. Então, foi um movimento que trouxe muito respaldo na época, porque teve essa contribuição de ampliar o processo de alfabetização desses trabalhadores e trabalhadoras do campo. Então, vamos para o próximo movimento, que é a Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra também, ela contribuiu bastante no período da ditadura militar. Por quê? Vamos aqui ampliar um slide para compreender um pouco melhor. A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, mais conhecida como CPT, ela surgiu em 1975. Pela data, é muito visível a compreensão de que nesta data nós vivíamos ainda a ditadura militar na época. Então, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, mais uma vez participando desse processo de movimentação, realiza em Goiás esse encontro, um encontro que vai aí trazer um encaminhamento desse movimento, de um fortalecimento para esse movimento. E qual era a situação da época? Essa é uma resposta à grave situação vivida pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais da época. Pessoas que viviam submetidas às condições quase ao trabalho escravo, semi-escravidão, pessoas que foram expulsas das terras que ocupavam há muitas gerações. Então, foi uma situação muito crítica. E isso chamou a atenção da CNBB, que acabou aí movimentando através do CPT. Então, ela adquiriu esse caráter ecumênico, que apesar de ter uma participação da Igreja Católica, foi uma união muito grande em relação a outras entidades religiosas, como a Igreja Protestante, pastores. Então, foi um movimento que angariou muita participação, muita movimentação. Teve um suporte para a sua organização, um suporte que vai trazer ali uma defesa a mais, uma organização a mais para esses trabalhadores e trabalhadoras do campo.
Então, ele se destacou pela defesa desses direitos dos trabalhadores da terra, só que a democratização da terra passa também pela quebra do latifundiário. Por isso, se envolveu diretamente com as diversas lutas e manifestações em favor da reforma agrária, ou seja, a CPT também tinha como pauta de defesa essa discussão em torno da reforma agrária, de um novo projeto de sociedade através da reforma agrária popular, certo? Então, CPT contribuiu bastante para a formação desses trabalhadores e trabalhadoras do campo. Vamos agora, para uma outra entidade que trouxe um fortalecimento, trouxe uma concretização a mais para a luta dos povos camponeses, certo? E para ajudar a falar aqui sobre a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, nós temos a Daniela. A Daniela vai falar um pouquinho sobre esse movimento, tá bom? Vamos ouvir um pouquinho a Daniela. Meu nome é Daniela e vamos falar um pouquinho sobre a CONTAG, que nada mais é do que a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultores Familiares. Foi criada em 20 de dezembro de 1963, onde acontecia um marco político e sindical. Ela foi reconhecida em 31 de janeiro de 1964, onde aconteceu também um marco político na nossa história, a ditadura militar, quando o nosso presidente ele foi deposto, no caso, o João Goulart. A CONTAG ela foi a primeira instituição de caráter nacional e regularmente reconhecida. O objetivo da CONTAG é para uma construção de uma sociedade justa, igualitária e de direitos sociais. Também ela luta pelos interesses permanentes dos trabalhadores rurais. E é isso. Obrigada. Nós que agradecemos a Daniela pela sua contribuição, falar da CONTAG, como o próprio nome já fala, Confederação Nacional. Então, traz um respaldo muito grande a nível nacional para essas lutas dos camponeses e camponesas, tá bom? Bom, e vamos agora para o último movimento deste vídeo, porque existiram tantos outros movimentos, tantas outras mobilizações que ganharam destaque a nível nacional como regional, mas nós buscamos trazer aí sistematicamente esses movimentos. E por último, mas não menos importante, vamos falar aqui sobre o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Bom, o MST é um dos movimentos mais conhecidos na contemporaneidade e ele vai contribuir bastante, de maneira mais direta, com a educação do campo, porque ele participou ali da década de 90 com as lutas voltadas para a educação dos povos camponeses. Então, é aí que surge essa pauta mais nas lutas em torno do acesso à terra. Bom, o MST vai surgir com o Encontro Nacional de 21 a 24 de janeiro de 1984 na cidade de Cascavel, do Paraná, que reuniu 50 pessoas, 80 pessoas, e eles representaram 13 estados. Então, em 1985, com esse encontro, tivemos aí o primeiro Congresso Nacional dos Movimentos Sem Terra, que ao mesmo tempo se mobilizava em relação à luta por acesso à terra, a questão dos assentamentos. Entretanto, temos aí uma inversão, porque ao mesmo tempo que o MST se fortalecia, nós temos a UDR na época, que é a União Democrática Ruralista, que se mobilizava politicamente para ocupar espaços a nível legislativo, judiciário e também executivo, para combater as lutas por direitos trabalhistas, por direitos ao acesso à terra, a garantia desses direitos. Então, houve aí um afloramento e um fortalecimento ainda mais dessa luta, porque estávamos vivenciando o processo de redemocratização, certo? Então, foi nesse contexto que surge o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E aqui, para destacar de uma maneira mais direta, temos como pauta de luta do movimento o acesso à terra, a moradia e o trabalho.
Mas aí vem o questionamento, né? Essas 3 pautas foram suficientes para a população do campo na época? Bom, aí vem novas pautas, começa a se perceber através desse movimento social e tantos outros que, de uma maneira unificada, estão juntos para a melhoria das condições de vida no campo, se amplia as pautas. E quais são essas pautas? Políticas públicas superficiais, não mais, né? Vamos lutar por políticas públicas permanentes para esses povos. Descaso com famílias assentadas, não aceitaremos mais, porque não basta o acesso à terra, temos que ter aí segurança, saúde, educação, crédito fundiário e por aí vai. Além do mais, a luta pela terra passa a ser vista como uma perspectiva ampla, não apenas o acesso a essa terra, mas essa educação, ela entra como pauta, né? E essa educação, como é que vai ser a formação desses professores? Como é que vai ser especificamente o material didático para essas crianças, jovens e adultos no processo de alfabetização e escolarização? Então, começa a se ampliar, vão além, né, de tudo o que está superficialmente compreendido ao acesso à terra, porque o acesso à terra dá acesso ao trabalho, moradia, dignidade, mas é necessário também, nesse contexto, considerar outros aspectos necessário para a sobrevivência na sociedade. E a educação é um deles. Bom, e aí, né, surge em 1990 um movimento de educação do campo no Brasil. E em 1997 tivemos o primeiro encontro nacional de educação, primeiro encontro nacional de educadores e educadoras da reforma agrária, o primeiro ENERA, que foi realizado aí em junho de 1997, e através dessas discussões foi feito o manifesto dos educadores e educadoras da reforma agrária ao povo brasileiro. Então foi um manifesto muito bonito, como uma forma de realmente reafirmar, né, de reafirmar a militância e a luta por essa educação do e no campo. E aí o MST começa também a trazer para si esse movimento por uma educação do campo, participa dessas mobilizações e bate o martelo no sentido de realmente manter para si uma pauta de luta em torno da educação. Então ele vai começar a se preocupar e ampliar suas pautas de lutas em torno, por exemplo, da questão de gênero, da própria educação, da formação desses camponeses e camponesas, a questão da saúde, aí isso inclui também a agroecologia, vai discutir a soberania alimentar e tantas outras questões. E aí vem essa dualidade, educação rural versus educação do campo, né? Então, pessoal, é mais ou menos nessa perspectiva, né? Nós não vamos trazer essa discussão mais aprofundadamente hoje, porque o nosso objetivo era falar sobre os movimentos, tá? Então, o que nós temos a fazer hoje é agradecer, né, vocês, né? Pedir que vocês deem um like no nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal, para que nós possamos estar produzindo cada vez mais conteúdo nesse sentido, tá certo? Então, vamos aguardar o nosso próximo encontro. Um abraço e até lá!